Oi, voltei aqui de novo. Oi, doutora Márcia. Doutora Márcia. Oi, Agora, deu certo. Eu estava tudo solicitando, bom? mas você É, tô... saiu enquanto eu solicitava. Ai, pera lá, eu tô no Instagram errado. Pera aí que eu vou entrar com outro e te solicitar aí, tá? Tá bom, tá bom. Pera aí, que eu vou entrar com o da clínica. Não sai. Não, não vou sair, só tô aqui te aguardando. A gente já tem 23 pessoas aqui conosco. Oi, pessoal. Ixi, doutora Márcia já tá vindo. Ela só foi trocar de Instagram, que ela entrou no dela pessoal, e a gente vai fazer no da clínica dela, tá? Oi, oi, doutora Márcia. Oi, deu certo. Amor, agora deu tudo certo. Tudo bom, Alexandra? Bom te Tudo ver. bem? E Bem-vinda ao... você? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Você Então, tá me ouvindo bem? bom. Pessoal, vocês estão ouvindo bem aí? Tudo certo? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite que aceito por você, feito pela Galena. Eu falo em nome da Galena agora aqui. Muito obrigada. A Obrigada a doutora... você pelo convite. Oi? Obrigada a você pelo convite. Imagina, é um prazer estar aqui com você. Bom, eu conheci a doutora Márcia, uma dermatologista que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, né, doutora Márcia? Isso. Ela é uma das pioneiras de uso de laser aqui no Brasil. A doutora Márcia, morro de inveja, mas ela mora no Rio de Janeiro, eu a conheci lá, acho que tem uns 2 anos, mais ou menos, né? Acho que tem até mais, Alexandra. Deve ter uns 3, sei lá. Acho que tem um pouco mais. É, né? É que passa tão rápido que a gente nem percebe, né? E aí, a gente conversando e falando, a doutora Márcia faz muito tratamento corporal. E aí, ela se apaixonou por um produto que vocês vão conhecer já já. E aí, eu falei, gente, não tem pessoa, né, dermatologista melhor para a gente falar hoje sobre celulite. É, Porque ela faz bastante tratamento corporal e é disso que a gente vai falar um pouquinho agora. Eu só tô tentando me arrumar aqui. as temidas celulites. Você está me enxergando bem? A luz está boa? Você está me ouvindo bem? Eu tô te enxergando e te ouvindo. Tá. Agora, então hoje é o tema, a gente vai falar um pouquinho das perspectivas, né, de tratamento e do cuidado da celulite. Então, como eu falei no início, a gente chamou a doutora Márcia, que mora no Rio de Janeiro, além de ser dermatologista e é de Belém, né, doutora Márcia? Sou paraense. E faz tempo, né, que você tá lá no Rio? 26 anos. Já sou mais carioca do que paraense. É, né? E bom, e, gente, além de ser dermatologista, ter know-how em trabalhar com equipamentos, né, de corporal, principalmente. E ainda do Rio de Janeiro, tinha que ser uma carioca para falar, né? Uma carioca, quase carioca para falar sobre celulite, né? Porque vamos combinar, né? Se a gente comparar paulista com o paulistano, né, com o carioca, eles se cuidam muito mais do corpo, cuidam muito mais do corpo do que a gente mesmo, É né? porque acho que cidade de praia, né, Alexandra? Cidade de praia, normalmente o paciente está mais exposto, né? A carioca é uma mulher mais exposta. É, né? Sem Na dúvida. questão de atividades físicas que estão sempre outdoor, quanto a questão da própria praia, né? Que carioca não pode ver uma nesga de sol na Que já tá janela que lá corre para a praia. Você estirado, vê que a né? gente está em plena pandemia, as praias continuam fechadas, mas estão lotadas. É, imagina. Ah, mas também não tem como lá no Rio de Janeiro. Não, exato. Bom, falando um pouquinho sobre as perspectivas de tratamento da celulite, mudou muito com a tecnologia que veio de equipamentos, que a doutora Márcia vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente teve um avanço muito grande nessa área, né? Que assim, pelo amor de Deus, celulite, toda mulher, a grande maioria tem. A gente fala de em torno de 80% a 98% das mulheres têm celulite
infelizmente, aquelas bolinhas horríveis, aquela casca de laranja que a gente vê que é morrer. E a Outra. doutora Márcia vai contar um pouquinho pra gente como é que ela faz isso. E uma outra coisa que a gente vai falar aqui, que a gente falou aí, né, colocou na live como o título de Novas Perspectivas, é que antigamente a gente falava muito de celulite e a gente tinha tecnologia, a doutora Márcia vai falar melhor aí, tinha tecnologia, mas que ela não era tão potente quanto hoje, não é isso? E se usava apenas produtos de uso tópico junto com essa tecnologia. E hoje a gente tem um aliado muito grande que são os nutricosméticos. Então, Isso. assim, né? Que são os nutracêuticos tratamento via oral, que não tem como hoje a gente desvincular nenhum tipo de tratamento, né, doutora Márcia? Quando Com a gente fala certeza. de Com certeza. rejuvenescimento, sem a gente pensar em associar o produto via oral, né? Porque ele Isso. complementa demais a ação do uso tópico, certo? Certo. E a gente sabe que hoje, né, Alexandra, o paciente, ele recebe também muita informação da mídia, do Google, da internet. Então, é engraçado que, às vezes, antes da gente até prescrever, os pacientes, por hábito, a maioria já tem muito o hábito de suplementar, né? Uhum. Eles gostam da coisa oral, seja vitamínica, sejam produtos para melhorar a imunidade, colágeno, que todos eles falam. Eu não tenho que tomar colágeno, né? Os pacientes amam colágeno. Então, é uma coisa que sim, que hoje a gente tem aí essa associação dos tratamentos, né? E as moléculas, as farmácias de manipulação, acho que hoje em dia vocês investiram muito e estudaram muito, e hoje em dia esse ativo chega para a gente realmente sendo absorvido. E acho que é fundamental na prescrição, né? Com Agora, certeza. eu vou começar a perguntar algumas coisas para você, para que as pessoas entendam um pouquinho como que a gente faz esse tratamento. Você vai contar para a gente como que evolui isso para a gente diminuir esse efeito, né, horrível de casca de laranja. Mas só de toda mulher, né? Não ter celulite. Pois é. Né? Foi bom você tocar nisso, porque assim, a maioria das mulheres tem, porque a gente tem aí como um desencadeante, muitas vezes, da celulite, o estrogênio, o hormônio. Então, infelizmente, não chega a ser uma doença, né? Mas é uma afecção que alcança muito mais mulheres do que homens. Né? A celulite ela é uma doença de causa multifatorial. São multifatores. Então, quando a gente também pensa no tratamento da celulite, a gente tem que ir ali em cada fator, né? Então, a gente tem, primeiro de tudo, ainda é questionado, mas alguns estudos já mostram como fator hereditário. Então, a questão genética. Então, aí a gente vai falar biotipos, biotipo, né? Ou seja, gênero, homem ou mulher, a mulher tem mais com certeza. O biotipo do corpo, porque as coxudinhas, bumbum grande, na maioria das vezes é um biotipo que tem mais. Origem, a gente sabe que a mulher brasileira é uma mulher com celulite, já as mulheres orientais, asiáticas, normalmente têm menos celulite. E falam o quê? Quanto mais delineado o corpo, mais facilidade de ter celulite, De não é isso? ter, exatamente, sim. E aí a gente vai ter o desencadeante, né, que são os hormônios, e a gente tem aqueles fatores que agravam, que é cigarro, álcool, má alimentação, sedentarismo, né, a falta da atividade física, uma má circulação. Então, é um combo. E quando a gente pensa no tratamento da celulite, a gente também tem que pensar nesse combo, atacar para tudo quanto é lado. Então, é estilo de vida, você está falando que interfere, Com certeza, a gente muito. predispõe, tem a questão da predisposição genética também, né? Mas Exato. que predispõe também quando a gente tem um estilo de vida inadequado, é isso? Totalmente. Estilo de vida, mesmo aquela paciente que está fazendo o tratamento direitinho, seja suplementando oral, seja vindo ao consultório para fazer as tecnologias, é uma paciente que tem que procurar um estilo de vida melhor, tanto com hábito alimentar, quanto com exercício físico. Senão, essa coisa não melhora totalmente. E de que forma isso acontece lá no nosso organismo, nas nossas camadas da pele, lá, que você tinha comentado comigo hoje mais cedo? Isso. O que acontece é que a gente tem as camadas da pele, a epiderme, que é a mais superficial,
a derme, que vem ali embaixo, né? Que é onde estão nossas fibras colágenas. E abaixo dela está a hipoderme, que é a nossa parte mais gordinha, digamos assim, do tecido. Eu não sei se aqui a maioria é paciente ou é dermato, não sei se tem muito leigo, então... A gente tem misturado aqui. Numa linguagem um pouco mais leiga. Então, abaixo disso tem a hipoderme, que é onde ficam os nossos adipócitos. Os adipócitos são células gordinhas, redondinhas. Então, o que acontece na celulite é que eles sofrem como se fossem uma congestão. Então, ele aumenta de tamanho. Ao aumentar de tamanho, ele comprime a microcirculação que está ao redor, ele comprime o vaso. Então, ali começa a ter uma má circulação e a gente vai ter um aumento também de fibrose, de travas fibróticas, que é justamente o que vão repuxando e fazendo esse tecido heterogêneo, né? Esse tecido heterogêneo que vai dando aquele aspecto de casca de laranja. Então, a gente acaba... nos casos mais graves, né? Porque a celulite ela tem graus. Tem aquela celulite mais leve, grau 1, que é aquela paciente que você olha, ela não tem celulite, mas quando ela contrai o bumbum, ela vai ter os buraquinhos. O grau 2, que é aquela paciente que você já vê os buraquinhos. Desculpa, o grau 3, aquela paciente que você já vê os buraquinhos, mesmo sem ela contrair o bumbum. E o grau 4, que é aquela paciente que normalmente até cursa com um aumento de peso, porque aí ela já tem nódulo, já tem uma celulite dolorosa. Isso é importante também a gente falar, porque nem a celulite não tem a ver com peso. Tem pacientes magrinhas que têm celulite. Né? Mas nós adoram as mulheres. Nesses graus, não. Nesse grau mais grave da celulite, um grau 4, quando é uma paciente com muito nódulo e com dor até no local, essa paciente se beneficia da perda de peso, tá? Mas, normalmente, grau 2 e 3 não tem muito a ver com peso. Tem mais a ver com a inflamação da área e aquela dificuldade na microcirculação do local. Nesses casos, como é que você trata dessa celulite, quando você fala qual é o procedimento que você faz, como é que você atua no consultório e home care? Quando você fala assim, diminuir, você falou do adipócito, que é a célula de gordura, e que aí ela entra maior quantidade de gordura dentro dessa célula, ela começa a ficar gordinha e comprime os nossos vasos, que daí vai formar, então, um tecido meio fibrótico, né? Exatamente. Isso tem solução? Tem! Agora vem as boas notícias. Isso tem solução. É sempre importante a gente avaliar o grau de celulite do paciente, idade do paciente, hábito de vida do paciente, né? Até para ver se é um paciente que vai ter uma adesão ao tratamento ou não. Porque celulite é também uma inflamação crônica. Então, os tratamentos não são milagrosos nem imediatos, aonde uma sessão vai resolver. Seja a suplementação oral, seja as tecnologias dentro do consultório. Eu gosto muito dessa associação de técnicas, sabe, Alexandra? A gente tem as tecnologias que vão trabalhar nessa questão da microcirculação, de calor, de estímulo da fibra colágena, que vai justamente aumentar aí o tecido conjuntivo, né, que é o que está antes da gordura, e eles também ajudam na drenagem. Mas eu gosto muito dessa associação da manipulação de alguns ativos, e aí é o meu preferido também, é o que eu uso, que é o Dimples, né? E o Dimples, seu queridinho também, ele tem 3 efeitos que eu gosto demais, que primeiro é porque ele é lipolítico, ou seja, ele destrói a gordura, com isso ele diminui essa célula do adipócito. Diminui o tamanho. Então diminui o tamanho do adipócito. Ele tem uma segunda ação, que ele é um redensificador do tecido, ou seja, ele vai aumentar a produção dos fibroblastos e vai aumentar essa camada do tecido conjuntivo. E ele tem uma terceira ação que eu acho bem interessante, que ele também faz uma detoxificação. Ele consegue dar uma melhorada nessa questão inflamatória e vascular, a microcirculação. Ele melhora. É um produto manipulado, esse ativo. Ele é um concentrado do melão de Cantaloupe. E aí ele é muito rico em antioxidantes. Ele tem os antioxidantes primários, que são os enzimáticos, que
são nomes mais difíceis, é a superóxido desmutase, catalase e glutationa, que são os antioxidantes primários, mas esse composto ele também é rico nos antioxidantes secundários, que é a vitamina C, vitamina E, polifenol, coenzima Q10. Então, toda essa gama de antioxidante faz com que o nosso organismo produza menos radical livre. E menos radical livre, a gente vai inflamar menos e vamos ter toda uma melhora dessa nossa microcirculação. Então, normalmente, eu associo essa medicação oral às tecnologias dentro da clínica. Tá? Tem diversas tecnologias que, dependendo do grau de celulite, a gente vai escolher uma ou outra, mas normalmente é uma associação de técnicas. Alguém perguntando quantos miligramas. Bom, quantos miligramas se usa do Dimples? O Dimples assim, normalmente, para celulite, a gente faz 40 miligramas. Né? Ele também tem uma outra ação, acho que a Andréa está perguntando, quando a gente quer melhorar a questão de cabelo, unha, o antioxidante só, a gente pode fazer até 10 miligramas, mas quando é para celulite, ele é o único que realmente tem esse efeito aí lipolítico, ele tem essa indicação para celulite na dose de 40 miligramas. Então, a gente poderia dizer que o Dimples ele é um produto derivado do melão da cantaloupe, como você falou, e ele é rico em antioxidantes enzimáticos, né? Que a gente produz no nosso próprio organismo. E eu acho que um dos maiores efeitos dele é, como você falou, ele tem efeito lipolítico, então quebra a gordura dentro do adipócito. E ele também tem uma ação específica na diminuição da fibrose, né? Aquele tecido que fica endurecido, certo? Isso, Aí a gente faz, esse produto está na Galena, eu acho que tem 5 anos mais ou menos. E quando a gente trouxe, né, o produto, realmente ele deu um boom para a celulite, porque a gente não tinha nada específico via oral para a celulite. E aí o Dimples, ele veio, né, com esse claim, veio com esse benefício, né, com essa ação, e realmente estourou. Como é um antioxidante que a gente tem no organismo, né, ele também tem outras funções. Então, a doutora Márcia comentou aqui, 40 miligramas para celulite, mas ele tem umas outras funções, por exemplo, ele diminui a formação do cabelo branco pela ação antioxidante que ela faz. Isso é bem legal também, né? Muito interessante. Ter um antioxidante, ele vai também dar uma diminuída aí no cabelo branco. Eu tomo logo, para garantir tudo. Então, quando a gente conversou, a doutora Graça também está falando aqui, a doutora Graça Tavares, aí do Rio de Janeiro, falando de Dimples maravilhoso. E é um produto realmente coringa, a gente fala que é um antioxidante coringa, aí que tem várias ações. Mas realmente ele é muito utilizado para celulite, porque eu acho que são poucos os produtos específicos para, né? Tá, e aí, eu tô me perguntando... E tem pessoas perguntando que é um produto manipulado, gente. Então, vocês precisam passar por uma consulta dermatológica, né, uma consulta médica, porque é um produto manipulado. Várias farmácias de manipulação têm esse ativo da Galena, que é maravilhoso. E é o queridinho que a gente quer tratar celulite. É só você procurar um dermatologista, ir lá conversar com ele, e aí o dermatologista prescreve, ele vai te indicar as farmácias que tem. A Galena trabalha com mais de 5.000 farmácias no Brasil, então assim, é só conversar com o dermatologista, ele prescrever e você conversar com o farmacêutico que vai estar disponível na farmácia. Então, se não tiver, ele compra. Agora, aqui estão me perguntando a drenagem linfática. Você falou um pouquinho sobre as tecnologias, enfim, hoje a gente tem uma tecnologia muito bacana aliada, né, com o tópico e com o oral. O que você acha da drenagem linfática? A gente pode usar... Sim, eu acho que a drenagem linfática ela é um método simples e eficaz para esse paciente que retém muito líquido, né? Para paciente que percebe que aquela semana que ele bebeu um pouco mais, aquele final de semana que comeu um pouco mais de sal, aquele paciente que incha muito e automaticamente já piora a celulite, a drenagem linfática ela é eficaz, porque eu acho que ela é um coringa até por ter baixo custo. O paciente pode fazer na sua casa, pode fazer na clínica de dermato, na clínica de estética, mas eu acho que é um procedimento de baixo custo e tem sim sua indicação. Eu, na minha prática diária, não uso muito, porque como a gente aposta muito nas tecnologias, até porque elas geram
Elas geram um calor mais profundo, elas fazem um trabalho mais profundo de estímulo de fibra colágena. O próprio movimento dos equipamentos, na maioria das vezes, por si só, eles já fazem a drenagem, entendeu? Então, radiofrequência. Entendi. Que dispensaria a drenagem linfática manual, mas quem quiser fazer, dá certo dentro do limite. Exatamente, isso. É porque Entendi. na nossa prática dermatológica, quase toda a clínica dermatológica vai ter um equipamento de radiofrequência. E a radiofrequência, ela trabalha exatamente com a contração das fibras colágenas. Então, esse fator que a gente está falando da fibrose, né, dessas travas de fibrose, a radiofrequência melhora. A fibra está ali relaxada e ele faz um estiramento dessa fibra, ele torna ela mais retinha ao longo das sessões. Então, isso melhora o aspecto do tecido. Então, E o calor vai dar uma melhorada nessa microcirculação, que a gente quer botar aí uma irrigação melhor, uma vascularização melhor. E aí o Caquitin, que é da Galena, né, que é um produto que a gente fala, inclusive ele tem um claim que atua na drenagem linfática, ele tem um efeito diurético bastante importante, né? Então ele preserva as vitaminas e minerais, diferente de um diurético comum. Não estou nem falando de medicamento, estou falando que ele é um suplemento derivado do Cactus opuntia ficus indica, que ele tem uma indicação na celulite, até por drenar, fazer essa drenagem, vamos falar, né? Melhorar essa irrigação. E ele também tem um efeito anti-inflamatório poderoso. E aí você comentou, né? A celulite, ela tem um componente forte de uma inflamação crônica, né? Exato. E eu aí, gosto quando é que você usa dele? Como é que você usa ele? Bom, porque você falou do caquitim, mas a gente não tinha citado ele. O caquitim, na verdade, é esse derivado do cacto, é um outro produto, tá, gente? Que não é o Dimplex, mas é um produto que muitas vezes a gente associa na formulação, porque ele tem essa propriedade diurética, né? Ele vai ajudar nesse detox, nessa retirada da impureza, que é muito interessante, porque ele faz essa drenagem, ele faz esse aumento da diurese, mas a gente não perde minerais. É diferente do paciente que toma um diurético de alça mesmo, um paciente renal, um paciente hipertenso que vai tomar um diurético, ele perde o líquido, mas ele também perde minerais, né, importantes. Mas o Caquitin não, é uma medicação que tem esse efeito diurético, mas que ele mantém os nossos eletrólitos. Então, a gente não vai ter dor de cabeça ou uma baixa de pressão. Normalmente, eu associo, porque para a celulite, ele pode ser feito de 500 miligramas até 1 grama. Mas aí tudo vai depender desse grau de celulite. E a gente também não consegue botar só em um comprimido, uma cápsula. Então, na maioria das vezes, isso aumenta a quantidade de cápsula. Eu ia até te perguntar se tem a opção dele em sachê, embora eu seja uma pessoa que eu odeio tomar pó. Eu acho que eu odeio tomar pó. Mas aí, ó, você tem ele também em sachê, não tem? Tem, é assim, a gente consegue fazer, né? A farmácia de manipulação consegue fazer no sachê ele, até dá para associar, por exemplo, outros produtos, como você falou do colágeno. A gente poderia associar Caquitin com o Colis, por exemplo, que é um colágeno da Galena, que vai, né? Que o Colis ele tem 90% de peptídeos de colágeno tipo 1, que ele é super importante, a doutora Márcia comentou agora, que quando a gente tem a celulite, na grande maioria das vezes, a flacidez vem acompanhada, né? Porque compromete o tecido, certo? E o colágeno ele faz isso quando a gente pensa em celulite. Mas voltando aqui no Caquitin, você pode associar? Pode. É interessante a gente colocar num sachê, porque a dose varia de 500 miligramas até 2 gramas. Em casos mais graves, como a doutora Márcia comentou, de grau 4, e até por um efeito de detoxificação, ou quando você está tratando de uma pessoa que realmente está sobrepeso, a ideia é que você chegue numa dosagem até de 2 gramas dia. E a doutora Márcia falou, vai depender da avaliação, né, do paciente, do médico e do paciente ali. E aí, a dosagem, ele pode ser utilizado em sachê? Pode. Se a gente fizer 1 grama, já dão 2 cápsulas, né? De Caquitin. O que a gente desenvolveu agora, doutora Márcia, que é sensacional, que eu não dou nem tempo de contar para você, porque é tanta coisa, né? A gente acaba até esquecendo nas nossas conversas, que a gente fala pouco, né?
E a gente fez uma sugestão de algumas bebidas na Galena. E a gente fez o Fitifis Caquitim. Então, a gente coloca para o farmacêutico, a farmácia de manipulação tem toda a informação. A gente desenvolveu uma base, né, que vai taquitim, a gente coloca um espessantezinho, que é um Nutramuse, que é um produto derivado da celulose, e a cor dele já é bonita, enfim, ele não tem corante, ele tem um corante natural, que é a betalaína, e aí você toma ele como se ele fosse um drink, né, uma outra forma de tomar. Que é super interessante. E dá para você colocar, por exemplo, uma fibra que vai ajudar na detoxificação, como, por exemplo, o Farregan, que é uma fibra sensacional. A gente não conversou sobre isso, mas tem um efeito detox também. Entendi. E o Caquitim, ele tem um efeito de detoxificação. Aí você podia falar um pouquinho sobre isso pra gente? A importância da detoxificação no organismo quando a gente fala de inflamação, celulite, sobrepeso? A detoxificação é super importante, né? Porque é ela que vai deixar lá aquele monte de radical livre. Os radicais livres é que vão fazer toda aquela cascata inflamatória que vai terminar na quebra do colágeno. Então, é tudo que a gente não quer. Então, o ideal sempre é a gente ter nessa combinação aí um potente antioxidante com algum produto que entre nessa detoxificação para tirar... enfim, popularmente falando, tirar a parte que não presta, né? As toxinas, tirar a parte que não presta e que ficou ali no tecido, fazer essa varredura, fazer essa drenagem. E isso se dá muito com esses produtos, como você falou, essa associação, eu acho uma associação muito interessante. Eu tomei por um tempo, não tive dor de cabeça, a minha pressão é muito baixa, eu ficava sempre com medo porque os diuréticos normais, a minha pressão vai lá para baixo. E foi uma medicação que eu tomei por um tempo e gostei. Gostei bastante. Eu acho que é muito válida essa associação. Algumas pessoas estão perguntando, e você falou ali da questão do colágeno. Eu normalmente, Alexandra, gosto muito de associar o Dimples. Eu quero mandar um beijo pro Otávio Macedo, que está vendo a gente. Toma trocentos nutricosméticos, o Otávio gosta de tudo. Um pioneiro aí nesses tratamentos. Então, eu normalmente gosto de associar o Dimples, que é esse antioxidante que vai ajudar com esse efeito lipolítico na celulite. Eu normalmente associo ele a uma outra molécula que vocês têm, que é o Nutricolin, que vai atuar nessa parte de melhora de fibroblasto. Entendeu? Então, eu faço essa associação. O Nutricolin nada mais é do que o silício com uma molécula de colina. Então, eles estão juntinhos ali, só que quando você toma essa colina, ela deixa esse silício disponível. Então, essa absorção é muito mais interessante. E aí, ele vai potencializar essa ação do Dimples, a gente vai conseguir, ao mesmo tempo, ter um efeito ali de enxugar o adipócito, que é a célula de gordura, de reduzir essa inflamação, mas a gente também consegue esse efeito de melhora do fibroblasto. Então, a gente acaba tendo 2 em 1. Eu normalmente junto esses dois numa formulação e deixo o caquitim separadinho nesse efeito aí de detoxificação. Efeito mais diurético, quando realmente você julga necessário, né? Eu acho que na grande maioria das vezes, eu acho que as pessoas precisam utilizar caquitim. Como é que é isso na sua prática? Alexandra, a minha prática é de mulheres que bebem, ainda mais na quarentena, o povo bebe mais. Extrapolam. A gente teve aí agora, as academias já estão reabrindo, muitas estão voltando. Uma parte das pacientes conseguiu aderir aos exercícios online e melhorar isso, né? Mas por um momento todo mundo ficou ali meio perdido. Eu normalmente, Alexandra, faço para todo mundo. Todo mundo que eu vou tratar celulite, se o paciente puder, porque a gente sabe que dependendo das concentrações os valores mudam também, mas se o paciente puder, eu normalmente associo, porque vai potencializar. Né? Eu acho que tudo que você comentou, né, dessa formação dele, dessa inflamação, da irrigação que é comprimida, né, pelo adipócito gordinho lá. Então a gente tem um cenário bastante inflamado. E quando a gente fala do caquitim, e aí você tem aquele edema da própria celulite, né, que acaba tendo toda essa compressão.
Então, Exato. eu acho que estão pedindo aqui, podem deixar as fórmulas, por favor? Já já a doutora Márcia fala, Ana. E aí acho que é importante a associação do Caquitim. Então, praticamente você faz para 100% das suas pacientes. Eu faço. Tudo também depende muito da idade. O paciente muito jovem, se ele não tiver tanto comprometimento, ele tem um pouquinho de celulite, mas ela não tem flacidez, aí eu não associo com o Nutricolin. Quando é uma paciente já numa faixa etária, a partir de 45 anos, a partir dos 40, 45, que a gente já sabe que essa paciente também já tem uma flacidez, aí eu gosto da associação dos dois, entendeu? Tanto do Dimples quanto do Nutricolin. Ah, eles são sensacionais, não tem nem o que falar, né? O Nutricolin, E eu as acho. fórmulas? Eu faço o Dimples 40 miligramas. Normalmente no Tricolin eu boto 300, não é, Alexandre? Acho que normalmente eu manipulo com 300 300, o em média, Tricolin. os dermatologistas usam 300 Normalmente eu boto 300. E o Caquitina eu boto de 500 miligramas a 1 grama num segundo comprimido. Não nesse mesmo aí, porque não cabe na cápsula. Então, Eu normalmente, acho que acho dessa maneira. o Caquitim, ele pode ser utilizado pela manhã, né, doutora Márcia? Pode De ser manhã, utilizado pela manhã, porque aí você já vai fazendo a detox, detoxificando já. Mas drenando acho ao que longo do dia. até pelo efeito diurético dele, acho que é interessante pela manhã, né? Assim, Exato. à Porque noite já você fica um tomar um pouco mais. diurético e dormir e levantar mais vezes para ir no banheiro é bem desagradável. Uma E vez aí ao dia. André, essa dose uma vez ao dia. a dose de Caquitim, estão perguntando, é de 500 miligramas a 2 gramas. A doutora Márcia usa em média 1 grama, é isso? Eu normalmente boto de 500 a 1. Eu não faço 2 gramas. Aham. Faço Tá. 500 a 1. Mas tudo depende, para quem perguntou, Caritá, tudo depende da idade do paciente, do grau de edema desse paciente, entendeu? O quanto ele retém de líquido. Mas é importante você saber que a gente pode fazer de 500 miligramas a 2 gramas ao dia. Um outro produto que você falou da detoxificação, dessa questão da gente diminuir, reduzir as toxinas ali presentes, né? Que a detoxificação nada mais é do que uma otimização, né, das toxinas que a gente tem no organismo, e elas são geralmente tem uma afinidade por gordura, então a gente fala que elas são lipossolúveis, né? E a gente faz o uso de detoxificante, principalmente no sobrepeso. E pessoas, às vezes a pessoa é magra, mas ela não come bem, né? Não é Ah, o fato de ser magra que a pessoa tem uma vida saudável, né? da Às vezes a maioria das genética ajuda, né, doutora Márcia? é, E aí o que faz uma detoxificação é realmente tornar, né, aquela toxina que é mais difícil de sair porque ela é mais oleosa, vamos falar assim, mais lipossolúvel, e aí a gente, né, faz com que melhore essa função tanto do fígado quanto do rim para fazer então a excreção dessas toxinas e torná-las, né, mais hidrossolúveis. A excreção tem a ver com a hidrossolubilidade, ou seja, solúvel em água. Então, por isso que é necessário fazer essa detoxificação. Até porque a gente come muita porcaria, e entre outros fatores que você acabou de falar, bebida e tudo mais. E a álcool. gente intoxica nosso organismo, é isso? Então, Exato. É gostoso, é ótimo, é bom, mas intoxica. intoxica. E aí a gente tem um outro produto, que eu vou lembrar ela, que é o Altilix. Você usa? A Ana Jurema perguntou se 60 anos pode. Claro que pode, gente. Pode sempre. Ah, velho nada. 60 anos está bombando. Nada disso. Super pode. Nossa, deve, né, doutora Márcia? Deve, Super pode, deve, deve, né? deve. A gente tem o Eu não tenho por hábito associar o Altilix, porque eu acho, às vezes, na pressa, mais difícil de manipular. Mas eu, assim, já ouvi falar que o Altilix é da alcachofra, né? Ácido isso. clorogênico, a porção ativa, e que ele potencializa o caquitim. A ação dele aí é potencializando esse caquitim? O Altilix é uma alcachofra que a gente conhece a alcachofra tem efeito diurético, a alcachofra tem efeito hepatoprotetor, né, que é bem conhecido da população, tem um monte de antioxidante,
Mas o que a gente trouxe é uma alcachofra diferenciada, que é a Cinara cardúnculos. Ela tem uma ação muito mais potente que a alcachofra comum, porque ela tem grande quantidade de ácido clorogênico e de luteolina, que a torna um antioxidante de excelência. E essa detoxificação, a gente tem fase 1, fase 2 e fase 3. O Altilix atua na fase 1 fase 1 e fase 3, porque ele também melhora a excreção através do intestino. Enquanto o Cactin faz a excreção mais renal, o Altilix faz uma excreção mais intestinal. Então, ele complementa, ele potencializa o resultado. Isso. É um combo, né? Que aí você É um combo. Pressão renal e intestinal. É o melhor dos mundos. Chama-se Altilix. E ele tem uma ação antioxidante sensacional. Eu gosto muito dele. Ele faz biogênese mitocondrial, ou seja, ele aumenta a queima de gordura, que é importante quando a gente fala de emagrecimento. Lembrando só que eu tinha esquecido. E acho que a gente não comentou. O Cactin também ele tem alguns estudos que mostram a redução do quadril, né? Então, ele também pode ser usado no gerenciamento do peso. O Altilix também pode ser utilizado. Altilix, ele também melhora o colesterol. Eu gosto demais. Altilix e Cactin é uma dupla poderosa. Entendi. Você sabe que uma vez eu dei uma aula também sobre isso e umas pessoas na plateia depois pediram e perguntaram, né, sobre a questão da perda de peso. Assim, claro que são medicações maravilhosas e que nos ajudam muito, mas tem que ter uma dieta associada, né? Tem que ter uma dieta associada. Dá para a pessoa achar que vai resolver, porque são produtos que melhoram toda essa nossa circulação, metabolização, funcionamento do organismo, mas não tem ação em sistema nervoso central para inibição da fome. Então, que você tem que colaborar, né, Alexandra? Tem que ajudar. Colaborar. Tem que fazer exercício junto. Não tem como, né, doutora? É um pouco, como você falou. Pessoal, dosagem do Altilix. E a dose normalmente é o quê? 100 a 200 miligramas? Isso, 100 a 200 miligramas. E eu posso colocar ele junto com o Cactin, no mesmo comprimido? Isso, ela é um pouquinho mais amarga, o Altilix. Ela pode ser colocada separado, pode até colocar com Nutricolin, né? Mas quem gosta de um saborzinho meio amargo, dá para colocar no sachê com Cactin, sem problema, né? Isso aí. Comer direito e reduzir álcool. Mas é mais ou menos isso, não. É totalmente isso, entre outros fatores que a gente tem que fazer, né? A caminhada ajuda, exercício físico ajuda, a queima de gordura está totalmente relacionada com o que eu falei agora, né? De aumentar a atividade celular para a lipólise. Então, a gente tem que, não é? A gente tem que... melhora, né? Porque você aumenta o teu metabolismo. Quando você faz a atividade física, você vai aumentar o teu metabolismo e todo esse arsenal aí que você está tomando fica tudo muito mais disponível para drenar, para melhorar, para chegar na célula que a gente quer, porque você vai aproveitar todas as... Você vai aproveitar toda a parte do que você está ingerindo. Sem dúvida nenhuma. Agora, uma coisa que eu queria falar, que você comentou, você falou disso sobre coxinha. peso. Olha, tem uma amiga minha que falou que cortar as coxinhas de frango. Eu adoro uma coxinha. O brasileiro gosta de coxinha. Eu tenho que aumentar a minha atividade física, porque os produtos eu tomo, os tratamentos eu faço, mas eu também faço parte do time das coxudinhas, que tem mais possibilidade de ter celulite. Mas você é um bom testemunho para falar de celulite, porque... Assim, eu sei que você usa Cactin, usa Altilix, você falou que usa menos, mas eu sei que você usa de vez em quando aí, mas o Tricolin e Cactin você usa sempre, né? E o Dimples, pelo amor, não pode faltar nunca. Eu adoro. Só uma coisa que a doutora Márcia falou, que eu falei, nossa, deixa eu falar antes que eu esqueça. Ela falou um pouquinho do sobrepeso, né? O sobrepeso, a gente fala de detoxificação. E quando a gente pensa em sobrepeso, gordinho, a gente fala de 3 ativos que a gente fala do efeito lipodetox, que é o Morosil, que acho que todo mundo conhece. É o produto queridinho da Galena. A gente fala Galena, o pessoal fala Morosil, né? Porque associa muito.
O efeito é extremamente interessante quando a gente fala de obesidade, ele tem várias outras funções também, porque toda vez que a gente fala de obesidade, ela vem junto com a dislipidemia, ou seja, colesterol alto, ela vem junto com açúcar aumentada no sangue, né? Que é a glicemia aumentada, enfim, vem toda aquela complicação do sobrepeso que a gente conhece. E o Morosil, ele tem uma ação muito importante também lipolítica, a gente fala, na redução de medidas. Além de ser rico em antocianinas, é aquela laranja vermelha, laranja moro que a gente fala. Se a gente associa Morosil, Altilix e Cactin, a gente tem um efeito lipodetox. Então, assim, esse trio, quando a gente fala em detoxificação no obeso ou no sobrepeso, não pode faltar. Então, assim, aliado aos procedimentos da doutora Márcia ali, quando ela fala da tecnologia avançada nesse quesito, então, assim, esses três é sensacional. Não tem como a gente pensar no sobrepeso, com celulite e cactin e altilix e não associar o Morosil, por exemplo. E o Morosil, normalmente, qual a dose que você recomenda? De 400 a 500 miligramas o Morosil. Aí é o que você falou, aí você vai, né, o dermatologista... Aí vai depender do quadro clínico que a gente vai encontrar. Isso. E aí, o que a gente não comentou, mas assim, antes a gente só usava o uso tópico, né? E os procedimentos estéticos, e hoje a gente tem na mão essa tecnologia absurda aí, ultrassom. Tem tantos equipamentos que a gente até. Uma pessoa perguntando, que até uma amiga minha, Alexandra Estael, qual seria o primeiro para sobrepeso? Eu acho que para sobrepeso o primeiro é o Morosil, né? O sobrepeso primeiro é o Morosil. Primeiro é o Morosil. Mas é que esse paciente que tem sobrepeso, Estael, normalmente ele vai ter as outras coisas associadas. Ele vai ter um adipócito mais edematoso, mais cheinho, ele vai ter uma maior compressão dos vasos. Então, a gente acaba fazendo essa casadinha de produtos para ter o efeito no sobrepeso, o efeito detox, o efeito diurético, o efeito anti-inflamatório. Não é porque as coisas são associadas, elas não vêm sozinhas. Acho que um complementa o outro, né, doutora? Mas quando a gente fala né, de um problema multifatorial, os ativos também, a formulação personalizada, né, que é o que a farmácia de manipulação faz, ela também tem que vir com essa função, né, complementar. Um ativo, é difícil o dermatologista ou qualquer outro médico da área, né, que trabalha muito na área personalizada, trazer um ou dois produtos. Né? É uma alquimia, né? Manipulação é uma alquimia, né? Você é fantástico, né? Porque é conforme a demanda do paciente, realmente, né? É para você, é sob medida, né? Então, quando você falou agora, tem vários fatores associados, a gente também tem que dar os mecanismos, né, dos ativos, os benefícios dos ativos, também a gente associa, vocês associam, né, para melhorar muito e complementar o resultado, né, do que acontece lá desses multifatores, né, todos juntos ali. Então, a gente está falando de uma celulite, que é o efeito casca de laranja, mas ao mesmo tempo a gente fala de uma destruição de um tecido conjuntivo, né, que dá firmeza, sustentação. Então, como tratar só da celulite sem a gente pensar no Nutricolin, por exemplo? Exato, porque o Nutricolin vai me ajudar aí nessa fibrose. Renata perguntando se a massagem modeladora ajuda. Ajuda. Qualquer coisa que vá ali drenar vai sempre ajudar, não vai resolver. Mas, assim, ajuda. Normalmente, a massagem modeladora ela acaba fazendo uma drenagem. Se você está ali tratando essa área, tomando os produtos, uma vida um pouco mais saudável, claro que vai ajudar. Né? Eu não gosto daquela massagem modeladora que a pessoa entra. Antigamente, eu lembro porque eu tinha uma mulher que ia na minha casa com pau de macarrão e passava aquela coisa na adolescência que acabava toda roxa. Quer dizer, aumentava até mais a fibrose algumas vezes. Então, não é esse espancamento, hein, Renata? Mas a massagem modeladora mais suave, junto com uma drenagem linfática, sim, é interessante. E deixa, assim, vou lembrar uma coisa para a gente falar aqui para o pessoal, que eu acho que é super importante. O nosso organismo tem o ciclo circadiano, né?
E é sabido que à noite é tudo contra, gente, né? Vai tudo contra. É, Sabido tudo é que à feito para noite. atrapalhar a mulher. E a gente pensa que a gente é acometido em torno de, você falou 85, 98%, não é isso? A Do celulite que acomete as mulheres é, nesse percentual. é só, que desgraça. Pois é, a gente se ferra em quase tudo, né, doutora Weiss? Mas, aliado a esse contexto que você estava falando, dessa situação dos procedimentos e tal, antigamente a gente só usava o uso tópico como procedimento. Daí deu esse avanço, né, que é fundamental na tecnologia para vocês, dos equipamentos, e os nutracêuticos, que é fundamental. Hoje não tem como a gente falar, como eu falei lá no início, no tratamento de rejuvenescimento ou qualquer outro tratamento dermatológico, ou que seja, né, para rejuvenescimento, se a gente não associar o via oral. E o tópico? Eu estava falando um pouquinho de ciclo circadiano, né? E aí, a gente sabe que o adipócito, ele tende a aumentar o intake, né? A entrada de gordura no adipócito à noite tem maior preferência do que de dia. E hoje em dia, até para ajudar, por isso que a gente fala, não pode comer isso, não pode comer aquilo até tal hora, porque depois se for dormir, né, se você já come carboidrato, gordura, É pior. você está favorecendo. Porque naturalmente o nosso adipócito ele já tende a aumentar à noite, porque ele retém uma coisa que chama noturnina, tá? E aí tem uma medicação que você pode fazer de uso tópico que vai reduzir vai impedir que esse produto acumule no adipócito à noite, que é o Noctor Shape, que chama, é um nome meio chique. Como que vocês pronunciam, Alessandra? Noctor Shape, eu falo Noctor Shape, não Tá é? certo, é o Noctur Shape mesmo que a gente fala que deve ser utilizado durante a noite, porque ele vai inibir essa proteína, né, doutora Márcia, que é a noturina, que ela age especificamente à noite, ela tá mais acordada à noite. Então, o Noctur Shape, ela vai inibir essa proteína que faz a sinalização do aumento de gordura dentro do adipócito, né? Para reduzir no local. Então, isso melhora a superfície cutânea também. A gente acaba vendo uma melhora no relevo. Eu acho que toda mulher que já tratou celulite, a gente sempre tem no consultório, Alexandre, acho que é, cara, uma das primeiras coisas que as pacientes de corpo muitas vezes perguntam, mas tem creme para celulite? O creme para celulite funciona? E todo mundo alguma vez na vida já usou cremes à base de cafeína ou qualquer outro creme desses que deixam muita vermelhidão. Eu gosto muito de um complexo que vocês têm, que tem a cafeína estabilizada, e junto com a cafeína ele tem outros ativos, que eu indico às vezes para uso pela manhã, que é o liporreductil. Eu normalmente manipulo ele em creme e associo para uso de manhã. Então você usa de manhã e usa à noite, certo? Que é o Não, eu ideal, boto. creme. Normalmente eu De boto manhã e à noite. com cafeína pela manhã e o da noite eu boto os cremes com o Noctor Shape, porque vai melhorar essa parte noturna aí de não reter a proteína dentro da célula de gordura, tá? Então eu faço dois. Então você está cuidando, na verdade, da celulite o dia inteiro, né? Porque você precisa Menina, passar. porque celulite é uma desgraça. Então, para Ela não tem saída, é a isso. tratar a celulite, tem que entrar com todo o arsenal, né? Nossa, então, é isso. A gente Vários tenta tudo. mecanismos e com várias soluções. Claro que tem aquela paciente que não quer botar creme, que não quer que o marido saiba que botou um creme, não tem preguiça, isso e aquilo, vai preferir um tratamento oral, mas às vezes a gente também tem pacientes que preferem o tópico. Uma coisa que eu acho legal, que a gente não falou, é que tem um deles que é vegano. Qual é vegano, o oral? Na verdade, a gente tem ativos de origem É o natural, caquete. né? O caquitinha natural, o Nutricolin, que a gente estava comentando, é o Nutricolin. Porque o Nutricolin, ele é ácido orsilícico associado com a colina. E a colina, né, é um tipo de um complexo B, e ela não é de origem animal. E aí o Nutricolin, ele pode ser utilizado por veganos, né? Que a gente fala que ele é um produto que tem, ele é limpo, vamos falar assim. Tudo que a gente falou aqui é de origem natural.
tá? Quando a gente fala em... Nem nós fizemos o estudo do Nutricolin, na faculdade da USP, na verdade, a gente desenvolveu um trabalho, ele foi submetido nos Estados Unidos por 3 revistas, e as 3 aceitaram, na verdade, a gente teve que escolher uma, e a gente fala desse produto, que realmente ele é muito bom, e ele é superior até tudo que a gente tem no mercado de silício, porque você explicou lá no início, né, que estão perguntando aqui. Lá no início a gente falou que ele é estabilizado em colina, que é só estabilizado em colina que se tem os artigos científicos comprovando a ação dele. E a colina ela é importante para a gente aumentar, né, na célula, para quem está assistindo aqui o leigo, só para vocês entenderem, na célula a gente tem fosfatidilcolina, que faz com que melhore essa permeabilidade do que está sendo tomado. Então, a colina, ela melhora a absorção do silício na célula. Como ela fosse um carreador, ela leva o silício... Isso. Perguntou, ela é um carreador, ela leva o silício direto para a célula. Ela ajuda, então a entrega é melhor do que os outros. Isso. Na verdade, ela tem uma entrega extremamente interessante. E sim, a gente fala superior, os estudos mostraram lá na USP, né, a dosagem foi de 400 miligramas, mas também as pessoas, né, os voluntários, eram entre 40 a 65 anos, né? E aí a dose era mais alta exatamente para a gente ver o efeito na pele, né, nessa firmeza da pele, efeito no cabelo, no aumento da resistência do cabelo e efeito na unha também. Então, o Nutricolin, além dessa firmeza na pele, ele tem ação tanto na unha quanto no cabelo. Tem a Dalila está aqui me perguntando, também quero mandar um beijo para o Carrijo, maravilhoso nos fios, que ela está perguntando, quem não tem celulite pode tomar preventivamente nutracêuticos. É justamente isso que a gente falou. A celulite, por que ela vem quando a gente é velha? Porque esses ativos que a gente tem, né, como a gente falou lá dos enzimáticos, que são coisas que o próprio organismo tem, ao longo dos anos a gente vai perdendo. A superóxido dismutase, catalase, glutationa. Ao longo dos anos a gente vai perdendo esses antioxidantes. Então, essa suplementação, ela pode sim ser feita como preventiva, porque a gente vai estar sempre repondo isso. Não é mais ou menos por aí? Você acha que tem algum problema? Eu começo cedo. Paciente que queixa com celulite, eu já inicio a suplementação sem problema. E ele tem que ser de uso continuado, né, doutora Márcia? Claro, a gente envelhece todo dia, né, Alexandra? A gente envelhece todo dia a gente vai desnaturar colágeno, todo dia a gente vai desnaturar proteína. Infelizmente, a cada dia que a gente acorda um pouquinho mais velha. A gente celebra porque a gente continua viva, mas a gente acorda um pouquinho mais velha. Então, a cada dia a gente vai perdendo colágeno. Então, essa suplementação é importante, sim. Temos que fazer. E a mesma maneira a celulite, a gente tem que tratar, porque... Ia dizer mais ou menos assim, né, doutora Márcia? O nosso organismo, ele não para, ele continua quebrando colágeno e diminui a síntese, vamos falar do colágeno, né, ao passar dos anos, isso é natural. As nossas células, é como se a gente fosse uma máquina, né? Então, as nossas células são um laboratório, que, na verdade, quanto mais velha, ela vai perdendo um pouco a sua vitalidade, né, a sua atividade. Isso acontece no nosso organismo no envelhecimento, né? Acontece com tudo. Mesmo para o paciente que está tratando o rosto, que trata a flacidez, eles sempre perguntam, faço quantas sessões? E depois resolveu? Eu falei, bom, a gente consegue isso aí um tempo, mas ano que vem você está de novo um pouco mais velha. Então, o tempo não para, né? O tempo não, ele continua quebrando colágeno, vai continuar envelhecendo. E ainda mais aquilo que você falou, a gente está falando de um processo inflamatório. Toda vez que a gente tem um processo inflamatório, lembrando que essa inflamação é uma inflamação que a gente não percebe, uma inflamação crônica, silenciosa, diferente daquela inflamação que você tem alguma coisa, está inflamada a garganta. Você não sente, é uma dor, não sente dor e nem nada. Mas, na verdade, você vai, né, diminuindo a sua capacidade de produção, enfim... De tudo isso que a gente falou, que é importante na fisiologia do nosso organismo, e por isso que a gente tem que repor. E não é só repor.
é repor, mas quando a gente já tem um comprometimento como uma celulite, por exemplo, a gente tem que aumentar, assim, a gente tem que fazer uma dose maior e continuar utilizando, porque é crônico, né? Você já viu alguém Exato. que usou e parou de usar e a celulite não voltou? Não, né? A gente tem 3 minutos. O que você falaria para quem está escutando aqui? Assim, qual seria o seu recado aqui das formulações? Então, o que você faz? Vamos deixar marcado, senão o pessoal está pedindo aqui. Eu acho que super vale a pena. Eu acho que celulite, como a gente falou, é um mal que acomete praticamente 100% das mulheres. Como diz meu marido, quem não tem é travesti. A maioria das mulheres tem. E hoje em dia a gente já consegue uma boa melhora. Não é um tratamento que a gente vai conseguir melhorar 100%, mas a associação de tecnologias, sejam elas radiofrequência, drenagem, onda acústica, que ajuda a quebrar, massagem, com um tratamento correto, prescrito pelo médico, um tratamento oral e os cremes bem indicados, a gente realmente consegue biodisponibilizar esses antioxidantes dentro do organismo e você, quando associa a máquina, você potencializa essa drenagem, esse efeito anti-inflamatório e o estiramento da fibra colágena. Então, você resolve aquela irregularidade do tecido. Gosto Então, demais. a gente, de forma, você usaria o Cactin, o Nutricolin, Altilix e Isso, como eu falei lá no começo, o Dimples, Dimples, né? o Dimples, efeito lipolítico, junto com ele o Nutricolin, para a gente ter aí o estímulo das fibras colágenas, o Cactin com Altilix para eu ter esse efeito diurético, tá? Numa outra fórmula, e de tópicos, o Noctur Shape para uso noturno e o Liporeductil, que é a base de cafeína, para o uso diurno. Isso, fechando. E aí, se você quiser uma detoxificação completa, é emagrecer e tirar celulite, lipodetox, que é Morosil. Altilix. Certo? Atividade física e boa alimentação. E bom humor, gente, porque autoestrada, Verdade. não é? A gente Ajuda inflama menos com bom humor, não é isso, doutora inflama Márcia? menos. O estresse, a gente inflama demais quando a gente é muito estressada. É verdade, você tem total razão. Adorei. Muito Graça, adorei te obrigada. ver, viu? A Graça Eu trabalha adorei a live. Muito obrigada de externa, novo por ter. pacientinha. A Ana Jurema, que falou que porque tem 60 anos vai tratar sim. E muito obrigada a todos aí que estão assistindo a gente, que comentaram, que. A doutora Graça falando, bom humor sempre, sensacional, né? Isso, Que estão deixa aqui, eu salva, agradeço. a live, você vai deixar salva na Galena. A gente vai deixar salva no IGTV da Galena, tá? Tá Aí bom. vocês podem ir, voltar e olhar e checar novamente o que foi falado aqui pela doutora Márcia. E quem não me segue aqui pode seguir o meu Instagram, que é Márcia Linhares Dermatologia, que a gente também sempre bota muitas dicas lá, de tratamentos, suplementos e tecnologias. E você tá indo pra praia agora? Desfilando agora? Não, né? Tá fechado. Tá fechada, mas a gente dá uma fugida para dar uma corridinha de manhã e dar um mergulho. Ai, doutora Márcia, muito obrigada. Beijo, Alexandra. Obrigada, tá, por tudo. Mande logo. Beijo você. Tchau, pessoal. Muito obrigada por ficar assistindo até agora. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Ó, falta 1 minuto e 53 segundos agora. Mas como eu falo muito... Olha, meus produtos estão acabando. Os Dimples. Ó, Dimples no Tricolim, amo. Tá quase para acabar. Mas agora eu tô mal neta, eu tenho que acabar na hora. Não posso deixar acabar sem eu falar tchau. Um beijo, doutora Márcia. Obrigada. Eu vou para Belém em agosto, Juliane. Te aviso. Beijo para todos vocês aí também. Até mais. Obrigada por terem assistido. Galena agradece. Beijinho. Tchau. Tchau, doutora Márcia. Tchau, Ale. Beijo.